Queria começar esse vídeo de uma forma diferente, sentado aqui bem pertinho do Hyundai HB20S na sua versão topo de linha Platinum Plus, para falar um pouco que eu nunca fui muito próximo da marca Hyundai, até por isso que eu estou bem pertinho dela aqui. Mas isso não foi uma coisa proposital, nossa, eu não gosto de Hyundai, que problema que eu tenho com a Hyundai. Vocês podem reparar que aqui no canal eu sempre falei pouco de Hyundai e no blog eu já falei muito mais, depois falei bem menos e hoje falo numa quantidade razoável sobre a Hyundai. E o que eu queria comentar é que eu realmente nunca fui muito próximo da marca, queria falar um pouco sobre esses motivos. O primeiro, quando eu me interessei por comprar um saudoso i30, eu fui muito mal atendido nas concessionárias da marca, mas aí faço um parênteses importante, da Caoa Hyundai, Hyundai Caoa, não da Hyundai Brasil, e isso me incomodou bastante. Além disso, vocês devem se lembrar também daquele boom de Tucson, que a Hyundai vendeu muito. Naquela época eu recebia muitas mensagens de pessoas reclamando do pós-venda da Hyundai e também da Caoa. Eu acabei tendo um pouco assim de preguiça da marca por conta desse pós-venda. Se isso não fosse suficiente, quando o HB20 foi lançado, eu escrevi um post para o Do Zero a 100 blog com o seguinte título: bonitinho, mas ordinário, esse é o novo Hyundai HB20. Eu não usei nenhum tom pejorativo aqui. O título foi uma homenagem ao grande Nelson Rodrigues, que eu não preciso descrever aqui quem foi, e eu tive que explicar no meu post por que eu usei o termo ordinário aqui para o HB20. E só você procurar aí no Google HB20 bonitinho, mas ordinário, que você vai encontrar toda essa explicação. Por conta disso, a assessoria de imprensa da Hyundai nunca foi muito próxima de mim também, mas não é nada pessoal, são vários desencontros aí das coisas, mas agora os tempos são outros e a Hyundai está indo super bem no Brasil, com potencial para vender ainda mais, e um dos principais carros para esse sucesso está aqui ao meu lado, é o HB20. Nesse caso, como eu disse, é a versão sedã, o HB20S, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Então, agora que eu me levantei, vocês podem reparar um grande desafio que eu tenho, é um enquadramento que eu caiba aqui junto com o HB20S, ou com outros carros mais baixos. Falando do visual, a Hyundai fez um trabalho muito, mas muito bom aqui com o HB20S. Reparem aqui na dianteira. O trabalho realmente foi bem feito, porque o visual é muito superior ao da geração anterior do HB20, conhecido como aquático do He-Man, naquela dianteira que eu achei muito feia. Aqui as linhas ficaram mais retas, mais harmônicas, mais interessantes, com destaque aqui para essa grade maior e para as luzes diurnas de LED, que eu gostei muito do visual. O que eu não gostei é a posição das setas, que fica muito baixo, dificultando um pouco a visibilidade dos outros carros quando a gente aciona para fazer alguma manobra, alguma mudança de faixa, alguma coisa assim. E um outro ponto importante para ser considerado é que esse carro custa mais de R$126 mil, mas ele não tem farol full LED, nem o baixo, nem o alto, nem aqui o de neblina. E esse é um ponto que ele fica devendo realmente em relação à concorrência. Na lateral, a minha diferença de tamanho em relação ao carro fica ainda mais acentuada. Mas isso pouco importa, porque o válido aqui é que o HB20S é muito bonito também de lateral. Sei que beleza é subjetivo quando a gente fala de carro, mas nesse caso eu gostei do resultado, embora me incomode a maçaneta cromada e esses cromados aqui na base das janelas. Nesse carro que é cinza, eles não incomodam, mas em outras cores, o excesso de cromados sempre me incomoda, e eu sei que muitas marcas pensam que isso é um sinal de luxo, mas eu acho que é bem feio. Mais um ponto, o HB20 está calçado em ótimos pneus Michelin, que são os meus favoritos. Eles explicam um pouco o baixo ruído interno que o carro tem, embora o motor vibre muito, como eu vou comentar daqui a pouco. Agora, não tenho dúvidas de que a traseira é o ponto mais bonito do HB20S. Como um sedã, a traseira tem que ter algum destaque e a Hyundai fez um ótimo trabalho aqui. Eu gostei muito das lanternas interligadas aqui por essa régua no meio da tampa do porta-malas, achei que deu muita harmonia para o modelo, diferente do hatch, que eu achei um pouco exagerado. Aqui ficou bem mais equilibrado. Ainda sobre a traseira, aqui uns bastidores um pouco da gravação, a chave dele está aqui, o carro está trancado, né? Vou até apertar aqui, ele está trancado. Vou me aproximar do porta-malas com a chave na mão, sem apertar nada na chave, para vocês verem o que vai acontecer, ó. Ele fez 4 bips e abriu o porta-malas para mim. 475 litros aqui à minha disposição, algo bem prático. Também me agradou bastante o quadro de instrumento Supervision Cluster. Não gosto desses nomes em inglês, mas ele tem boa visibilidade, embora ele pudesse ser mais bem explorado, mais ou menos aí na linha como a Volkswagen faz com seus carros, de ter uma tela maior com muitos recursos, o mapa, dados do carro, outras coisas que fica de sugestão aqui para a Hyundai. Aqui dentro, a assinatura sonora da Hyundai,
chama a minha atenção logo que eu entro no carro. Também quando eu saio dele. Achei simpático. Falando dos bancos, eu gostei desse tipo couro sintético aqui, mas eu não gostei muito da cor. Tem já um amigo jornalista que deixou um batismo aqui nele, um rabisco de caneta, não sei se foi um jornalista, pode ter sido alguém da concessionária, mas de toda forma, suja muito, aparenta muita sujeira. Por mais que seja elegante, eu prefiro um banco mais escuro. E ele é confortável. Falando do acabamento, achei ele simples para um carro que custa mais de 126 mil reais, aqui nessa versão topo de linha Platinum Plus. Mas ele é bem feito, não tem nada aparente, assim, desnível, alguma aresta, demonstra qualidade, mas podia ser um pouco mais refinado considerando o preço do carro. Falando do espaço, ele é bem limitado, especialmente lá no banco de trás. A ergonomia também podia ser um pouco melhor. Vocês podem conferir todos os detalhes de espaço interno e ergonomia no teste do Alto, disponível aqui na descrição do vídeo. Outro ponto que eu gostei foi a central multimídia, que tem uma tela de 8 polegadas, um bom tamanho, mas que poderia ser ligeiramente virada para o motorista. Ela fica assim grandona, parecendo um outdoor aqui no meio do painel. Não acho ruim, mas se ela está ligeiramente virada, diminui a chance de reflexo e melhora o entendimento das informações por parte do motorista, que nesse caso é quem mais importa aqui durante a condução do veículo. E ela tem ainda Apple CarPlay e Android Auto sem fio, que vocês estão vendo agora. Por exemplo, eu posso deixar o telefone carregando aqui embaixo, ó, nesse carregador por indução. Ele fica bem escondido, que é uma coisa ruim, porque é difícil pegar o celular ali. Se você tem um celular muito grande como um Galaxy S23 Ultra, talvez ele não caiba direito, mas ao mesmo tempo é muito bom porque ninguém vê seu celular ali quando você está dirigindo o carro e as informações estão sendo projetadas aqui na tela. Em termos de segurança, o HB20 tem 6 airbags, tem controle de tração, de estabilidade, tem alerta de ponto cego que fica aqui, tem um ponto de exclamação aqui que ele avisa quando tem algum objeto no ponto cego do veículo. Eu até prefiro que ele seja aqui dentro, porque se você está em chuva, com a visibilidade mais limitada, tê-lo aqui dificulta um pouco mais. É melhor ter aqui dentro e ali do outro lado também, igual a Nissan tem no Kicks, por exemplo. Ele tem ainda farol alto adaptativo, que acende aqui um sinalzinho de alto, avisando que o farol alto adaptativo está ligado. Fica alto automático quando você está na estrada. Ele tem também frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência e centralização de faixa, que a gente controla aqui por esse botãozinho. Os modos aparecem ali no painel. Tem ainda limitador de velocidade, você pode limitar a velocidade máxima do carro, que é muito útil, e detector de fadiga. Ele lê um pouco como o motorista, entre aspas, é a leitura, né? Ele lê como o motorista está dirigindo e sugere ao motorista parar o carro se o HB20S notar que o motorista está cansado ou fazendo alguma manobra inadequada por causa do cansaço. Aqui na parte central do painel, o HB20S ele avisa se o veículo da sua frente se movimentou. Então, você está parado num sinal distraído, ele acende aqui na tela, faz um barulho para te avisar para você arrancar o seu carro, o que acaba sendo um ponto de segurança e também útil no trânsito pesado ou numa saída de sinal. Vamos começar então a parte dinâmica aqui com o HB20S, e o que chamou minha atenção quando eu liguei o carro aqui foi a vibração do motor 1.0 turbo de 3 cilindros. Vibra um pouco mais do que eu gostaria, mas nada exagerado, nada fora do esperado aí de um carro com motor 3 cilindros, com número de cilindros ímpar, né? Como isso normalmente acontece. Ele é interessante porque ele funciona bem em todos os tipos de uso. Se você está na estrada, na cidade, ele entrega um bom desempenho porque o torque já entra muito cedo, com rotação baixa, e ele mantém essa força disponível durante um bom tempo de uso, até quando ele chega em rotação mais alta. Aí o fato dele ser 1.0, ele abre um pouco o bico, perde a força, mas nada que te faça perder eficiência tanto na estrada quanto na cidade, especialmente na cidade. Aí não tem perda nenhuma, na estrada tem só um pouco de atenção, mas nada demais, porque o desempenho é realmente muito bom. Já o câmbio automático de 6 marchas tem ótimo entrosamento aqui com o conjunto mecânico, e ele tem pedal shift aqui nessa versão Platinum Plus, topo de linha, o que me agradou bastante. O que chamou minha atenção do comportamento motor e câmbio, que eu acho válido, é que tanto na cidade quanto na estrada, a cidade aqui Belo Horizonte, com muitos morros, o carro
carro manteve em alguns momentos a terceira marcha por muito tempo. Não sei se isso acontece no HB20 de vocês, me falem aqui nos comentários, porque isso chamou minha atenção na condução do veículo. E em linhas gerais eu gostei do desempenho do carro, mas ele é inferior ao Polo, ao Virtus, modelos aí da Volkswagen que também tem motor 1.0 turbo. O conjunto da Volks é um pouco mais robusto em termos de funcionamento do que aqui o da Hyundai. Em relação à dirigibilidade em linhas gerais, o HB20S até lembra um pouco sedãs maiores, mas basta você olhar para o lado para perceber que ele não é um sedã maior, pelo contrário, é um sedã bastante compacto, como vocês podem reparar no teste do alto que eu comentei mais cedo, está disponível aqui na descrição. Já a suspensão filtra bem as inúmeras imperfeições do solo brasileiro, tanto na cidade quanto na estrada, e garante boa estabilidade. E ela faz isso trabalhando em silêncio, um ponto que eu noto de evolução do início do HB20 para hoje aqui na linha HB20, nesse caso no sedã. O que eu gostei, que nesse momento está em uso, é o sistema Start-Stop, aquele que desliga o carro quando você para num sinal para poupar combustível. Esse da Hyundai é muito mais eficiente do sistema usado na Jeep, por exemplo, porque aqui eu parei o carro, ele desligou. No caso do Renegade, que eu dirigi semana passada, antes de eu parar o carro no sinal, o Renegade já tinha apagado o carro. Achei muito estranho isso, nesse caso o Renegade com motor 1.3 turbo. Aqui no Hyundai, ele realmente funciona de maneira eficiente, como deve ser. Voltando aos itens de segurança, como eu disse, o carro tem muitos e os sistemas ficam ligados o tempo inteiro. Eu não desligo nenhum para minha própria segurança e para a segurança dos outros. Agora, os alertas do carro são muito frequentes, o que banaliza um pouco o uso. Não que eu dirija de maneira imprudente, mas eu escutei tantas vezes os alertas, avisos, luzes, barulhos, que eu passei um pouco a ignorar. E isso é uma coisa péssima que eu não posso deixar acontecer comigo, nem você com seu carro. Banalizar isso, ignorar isso é errado. Agora, o Hyundai exagera um pouco nisso, a sensação que eu fiquei. Poderia ser um pouco mais equilibrado, como acontece em outras marcas como Honda e Nissan. E aí a gente chega no consumo de combustível. Esse é um ponto que eu confesso que eu esperava um pouco menos em relação ao HB20S, mas ele me surpreendeu. Eu peguei um trânsito muito intenso. Sexta-feira à tarde, Belo Horizonte com sua topografia, calor, e ele fez 6,3 km por litro com etanol. A modernidade do motor, a harmonia do conjunto aqui com o câmbio, explica um pouco disso. Em outros momentos, quando eu rodei com um trânsito menos intenso, mais tranquilo, as médias foram melhorando. Na minha melhor passagem, na cidade, eu consegui 9,4 km por litro, batendo em metro, que é uma brincadeira que eu faço de sempre tentar superá-lo aqui nas minhas médias de consumo. Então a média combinada desses mais de 200 km que eu rodei aqui com o HB20S foi 7,8 km por litro. Podia ser um pouquinho melhor, mas ainda assim é interessante pelo porte e proposta do carro. Na estrada eu consegui 12,9 km por litro e fiquei um pouco surpreso porque o Inmetro dá na casa de 10 km por litro. Então, não satisfeito com 12,9, eu rodei no mesmo trajeto de novo, mais ou menos 40 km de Belo Horizonte até uma cidade na Grande BH e consegui os mesmos 12,9 km por litro, que eu achei uma média bacana considerando o etanol, que nunca ajuda muito em consumo. Mas eu peguei trânsito mais intenso em outros trechos de estrada aqui na Grande BH. Eu consegui 10,3, 10,8, mas 12,9 eu consegui e depois consegui novamente no mesmo trajeto. A única coisa que variou foi a temperatura externa, mas ainda assim foi bom. Um carro bonito, seguro, bem equipado, com acabamento bom, embora pudesse ser um pouco mais luxuoso, que entrega também um bom porta-malas, ótimo desempenho e uma boa média de consumo, mas que poderia ser mais barato, isso é fácil resolver, e ter um espaço interno melhor. Isso já é mais difícil de resolver. Dessa forma, eu resumo o Hyundai HB20S na sua versão Platinum Plus, um carro que eu gostei também porque me reaproximou com a marca, o que eu estava sentindo falta. Tirei umas pulgas atrás da orelha, tirei uns grilos aqui da cabeça, isso eu fiquei bem satisfeito. E o HB20S me parece uma compra mais racional e acertada do que o Fiat Cronos e o Chevrolet Onix Plus equivalente a ele aqui. Mas isso eu deixo para vocês comentarem aqui embaixo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude o De 0 a 100 a crescer. Tchau!